A gente não pode agir pelo modo da carne, né? Mas infelizmente a nossa construção é baseada pelo modo da carne. Mas a partir do momento que a gente anda por um modo, nós estamos presos dentro desse modo e utilizamos esse modo para resolver todas as coisas. Mas a partir do momento que a gente consegue encontrar o livre-arbítrio ou encontrar o verdadeiro propósito de Deus para com Adão, né? A gente consegue evoluir, né? Eu vi o Afonso hoje, tá aprendendo com o meu raciocínio, hein, cara? Infelizmente, a maioria das pessoas agem por um princípio lógico, que é a soma das variáveis, né? E essa soma das variáveis vão determinar um resultado lógico, ou seja, é o padrão comportamental, o determinador comportamental do indivíduo, ou seu subconsciente, junto com a sua questão racional, a sua construção do seu eu. O ser humano ele tem a sua personalidade, que exerce o seu espírito e a sua alma, né? Essa personalidade, o seu espírito e a sua alma, ela tem a sua verdade, que é o que aconteceu e como solucionar essa questão do que aconteceu, que é a sua gestão. Quanto mais jovem o indivíduo é, mais novo ele é, mais primitivo a sua ação analítica sobre as questões, né? Que é o quê? É o comportamento impulsivo da infância, é a questão de querer a resposta de tudo, é um comportamento estressado, é uma ação de que tudo precisa ser justificado, etc. E tal. E o jovem, até os adultos, o que eles são? Eles são variáveis inerenciais ao propósito estabelecido, ou seja, eles têm toda a sua construção, eles têm o que aconteceu e a tentativa de solucionar o que aconteceu, que esse é o seu novo objetivo e essa é a sua nova determinação no agora. E aí é o quê? Essa circunstância, ou essa questão circunstancial, mais o que está acontecendo, vai determinar a solução lógica comportamental, né? Então o jovem, ele sempre acha que tudo tem que ser feito, que tudo é certo e tal, e ele não consegue avaliar as ações e age muito pelo calor da emoção, né? E o indivíduo, ele toma uma atitude, ele tira a média da conclusão dessa atitude, vê que essa atitude não dá certo e acaba se tornando um jovem ignorante, dizendo que Deus não existe, que nada existe, e fala um monte de besteira porque a sua verdade é que ele não consegue nada e ele se rende ao mundo e à matéria, né? E, infelizmente, todos os seres humanos na Terra que não conhecem a verdade, não conhecem a lei, não têm a capacidade de compreender os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações, porque eles não conseguem amargenar os históricos das suas atitudes, o histórico que faz os seus sentimentos, a sua fé, acreditar que algo é bom ou ruim. O ser humano não consegue avaliar que, por exemplo, se eu acreditava que tudo dava certo, porque isso foi doutrinado pelos meus pais, e aí eu tô vendo que eu não consigo resolver nada, e aí eu acabo tendo uma personalidade, o resultado lógico disso, que é desistência disso, e começo a agir não acreditando em nada. Então, eu preciso saber que a minha derrota, mais o histórico passado, determinou essa solução lógica, emocional e comportamental, e isso criou uma fé e um discernimento de atitudes da minha vida em relação às coisas, né? Porém, isso é mutável, né? E, infelizmente, a espécie humana, ela não tem memória, não tem inteligência, não tem raciocínio, não consegue amargenar o porquê que ela age dessa maneira ou não consegue amargenar o seu subconsciente, não consegue amargenar toda a estrutura de lógica de informações que fazem o agora, eu aqui ou você aí, né? Então a espécie humana, ela, talvez pelo pecado adâmico, ela se tornou um indivíduo extremamente primitivo, né? Intelectual, né? E o modo da carne é uma questão operante. Então, o ser humano assimilando o porquê ele é o que ele é e faz o que faz,
né? E começa a perguntar assim, ó, a minha construção emocional é essa, a circunstância é essa, e a partir do momento que eu tomar uma atitude, levando em consideração a circunstância, levando em consideração o que eu sou e a solução lógica disso, na verdade, 50% das minhas atitudes são tomadas porque está acontecendo. E a conclusão disso vai criar um novo comportamento que não sou mais eu, mas sim que eu sou dominado pelas circunstâncias, pela situação, e de que eu não sou o causador das minhas ideias, e que eu não faço as minhas ideias, não sei porque as minhas ideias são feitas, mas sim eu sou feito pelas minhas ideias, porque 50% das atitudes estão relacionadas ao meu estado emocional, à minha personalidade, os outros 50% à minha situação, ou seja, então eu vou sempre agir de forma errada, eu nunca vou avaliar e vou sempre criar uma visão totalmente errada da realidade e sempre irei culpar o Criador ou a Bíblia por causa disso, dizendo que nada existe, porque eu sou uma pessoa derrotada. Então, a partir do momento disso, né, eu preciso avaliar que ou eu sou uma causa, eu sou a causa dos meus pensamentos, que são as circunstâncias, situações e soluções, ou eu sou o causador dos meus pensamentos e consigo avaliar como falo, a minha personalidade, a minha ação ou o meu credo, consigo avaliar as circunstâncias, consigo avaliar a solução lógica do que isso fará em relação à minha ação comportamental, né? Então, a partir do momento disso, eu não sou mais feito pelos meus pensamentos, eu sou causador dos meus pensamentos, porque eu consigo avaliar quem eu sou, porque sou, o que está acontecendo, a situação disso, o que isso vai me levar a acreditar e qual a ação de tomada que eu irei fazer. Então, eu irei analisar a situação, a circunstância ou o padrão determinativo do outro indivíduo, irei avaliar a consequência disso em relação à minha personalidade, a consequência disso em tomada da minha ação, a consequência disso da tomada de ação em relação à personalidade da pessoa é a mudança da personalidade da pessoa, porque a pessoa só acredita em vencer, não acredita em analisar. Infelizmente, a espécie humana ela é tomada pelo seu subconsciente. Você não entendeu o que eu falei aqui, né, Drago? Você não entendeu o que eu falei, né? Você está viajando na minha argumentação, mas não está entendendo o que eu estou falando. E aí é o seguinte, então volta ao vídeo e tal, etc. E você nem viu o último vídeo dele, né? Então, o Afonso, o Ciência de Verdade, eu vi o último vídeo dele, esse vídeo é feito no último vídeo dele, ele está aprendendo o quê? Avaliar todas as circunstâncias, ver a conclusão lógica dela, ver que ele não é feito pelo seu pensamento ou pela toda a estrutura lógica que eu falei, mas sim que ele pode avaliar a questão, ver todos os pontos de vista e tomar uma ou N escolhas para qualquer objetivo ou para um objetivo absolutista, que é a vida, que é o princípio de Deus. Então, assim, olha, eu não vou agir pelo meu estado intelectual e emocional, eu vou agir pelo aquilo que é correto, que é justo. Tal expressão representa tal coisa. Se eu tomar tal escolha, vai acontecer isso. Essa escolha deveria agir dessa maneira. E etc. E eu quero agir pela determinação da vida ou a determinação do verdadeiro Deus. Eu não sou uma causa inerente ao propósito estabelecido, eu não sou feito pelo meu pensamento, mas sim eu sou causador do meu pensamento, porque eu entendo qual é a origem do meu pensamento, e assim sendo, eu consigo saber aquilo que vai acontecer. Ou seja, o Afonso não está agindo pelas análises dele mais, mas ele está avaliando as questões, interpretando as questões, compreendendo as questões e solucionando as questões. Ou seja, o Afonso ele não age mais igual aos seres humanos. E ele está treinando esse raciocínio lógico. Nossa, você aprendeu como eu penso, Afonso. Olha só que bom, hein, Afonso? Então, Afonso,
Você vai ter que praticar mais ou menos, no mínimo, 1, 2 anos. Se você realmente quiser aprender o que eu sei, continua me testando aqui no meu canal, porque eu consigo responder qualquer coisa. Ou me pergunta. Me pergunta que eu vou te responder. Não disse que o Afonso está ganhando dinheiro aqui. Olha, eu não curto que me chame disso porque você veio do canal do Goodyear, né? Eu vou te dar uma oportunidade aqui, eu não vou te banir, né? Se você conversar normalmente, eu converso com você. E, cara, essa questão aqui não cabe no... Ah, não, você é um hater, provavelmente. Você tá vendo que eu tô contente, tô feliz, e você quer ver que eu perco com você porque você criou uma situação onde que... Ah, não, o profeta tá ganhando. E eu só quero ver o profeta perder porque a minha vida é perder, essa é a minha verdade. Então, eu vou xingar o profeta porque ele porque eu não quero ver ele ganhar, porque a única verdade é perder. Então eu vou fazer o profeta perder e provar que o profeta está errado em tudo e que eu estou certo em tudo. Ou seja, a sua ação ela foi baseada na construção do seu ser, mais a situação, a solução lógica disso. Ou seja, você está totalmente preso no seu subconsciente. E aí você quer provar para mim que a única verdade que existe é a sua verdade, porque você se comporta como uma criança que acredita que tudo é respondido. E o seu subconsciente tem que ser respondido e você não consegue avaliar a situação, e você é tomado pela situação. E aí você perdeu para mim e quer que eu perca com você. Né? Mas a partir do momento que eu não sou feito pelo meu pensamento, mas eu sou causador do meu pensamento, eu consigo interpretar toda a construção da sua tomada de escolha e situação. E aí você, como fala, vai se sentir mais perdido e você vai ter que querer se vingar e dizer que perdeu para mim. Mas, ou seja, você é uma variável inerente ao propósito estabelecido, o Goodyear, ou escravo do Goodyear, ou escravo da sua própria idolatria, do seu modo da carne. É a partir do momento que você é escravo do seu modo da carne, qual que é a solução lógica? Eu vou te dar a DM, só para você me responder aqui, segundo a sua idolatria, mas eu quero ver se você vai agir igual um sistema alienado, né? Um sistema preso, idólatra, ou você vai agir como um ser humano. Me prova aí. Me prova que eu errei. Eu nunca erro. Eu sou o único descendente de judeu aqui que é mais de semelhança do meu Deus. Sou o único descendente de judeu que consegui assimilar a vida e conheço todo o sistema da realidade, todo esse sistema e todo o sistema de cada indivíduo. Eu sou o único que conseguiu absorver essa realidade e definir a sorte de cada sorte para causar a sorte que há de acontecer. E, infelizmente, eu tenho que lidar com pessoas impuras como você todos os dias. E, infelizmente, é porque vocês são resultado desse sistema de coisas, né? Então, me prova aí essa iniquidade, ô Lucas. Vai provar, não? Que você desistiu, eu queimei a tua alma aí, só com esse comentário? Nossa, eu me sinto indignado de lidar com, como falo, subvariações, né, de determinações comportamentais com seres humanos ou sistemas que só simplesmente agem pelo seu próprio subconsciente. Remover moderador, você não me respondeu. E ocultar. Nossa, cara, eu me sinto tão enojado de lidar com pessoas tão idiotas assim, né? Pessoas que agem simplesmente pelo seu orgulho, simplesmente pelo seu ego, simplesmente pela sua verdade, simplesmente pelo seu fracasso. É tão nojento isso, cara. É tão nojento os seres humanos, tão nojento as pessoas não conseguem se libertar de si mesmas, não conseguem avaliar as coisas, não conseguem nada, estão presas dentro do seu próprio subconsciente, todos, sem exceção.
Eu tô fazendo aqui a maior construção intelectual aqui. Eu sou retardado, profeta. Profeta, você tá falando isso, mas é tudo mentira. Deixa eu deixar esse negócio. Deixa eu mostrar que eu existo, que as coisas têm que ser do meu jeito. Eu tenho déficit cognitivo. Deixa eu impor o meu déficit cognitivo aqui, profeta. Meu Deus, como as pessoas são asquerosas. Junto com o Gudi é o indivíduo mais asqueroso, né? Ele é um cara que vive sofrendo, que sempre quer estar certo, e aí quer sempre humilhar as outras pessoas, mas ele faz tudo isso porque ele é a pessoa mais desesperada, que mais precisa da resposta de tudo, porque ele está morrendo de medo da vida dele, porque ele não consegue dirigir a vida dele. Ele começa a ter alucinações acreditando que tudo e todos estão perseguindo ele. Uma coisa tão horrível, né? Cara, sai do meu pé, meu. Sai do meu pé, meu. Se liberta desse sofrimento de qualquer forma, meu.